Estamos aqui no canal Ângelo Furtado e hoje tenho o prazer de apresentar para vocês Maurício Gomes de Matos, candidato à presidência do Flamengo. Seja bem-vindo, Maurício, nesse nosso podcast. E hoje vamos falar aí da sua candidatura à presidência do Flamengo. Boa noite. Boa noite, Ângelo. Boa noite, nação. Boa noite, sócios do Clube de Regatas do Flamengo. Me encontro sempre à disposição e vamos lá, vamos que vamos. É isso aí. Maurício, queria que você se apresentasse para o nosso público e para a nação rubro-negra que está nos assistindo. Conta um pouco, quem é Maurício Gomes de Matos? Meu nome é Maurício Gomes de Matos, como você apresentou. Sou casado, 36 anos, com a Ludmila. Tenho 2 filhos, a Maria Eduarda e o Roberto. Tenho 2 netos, a Manu e o Bento, paixões da minha vida. Sou advogado, tenho empresa no exterior de imóveis e também aqui no Brasil. E mais do que isso, sou rubro-negro, apaixonado, querendo dar meu tempo ainda mais para a paixão da minha vida, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Lá eu iniciei em 2004, através do Márcio Braga, fui vice-presidente do Flagávia. Depois, 2010, 2011, 2012, eu consegui ser presidente do Conselho de Administração do Flamengo. Depois vim a ser vice-presidente geral na administração de Eduardo Bandeira de Mello, eu era o geral, responsável pelo projeto das embaixadas e consulados, que se tornou uma vice-presidência no presidente Landim. Então conheço o Flamengo, estou apto a dirigir o clube da minha vida, o clube que eu sou apaixonado. Maurício Gomes de Matos, para a gente começar aqui, por que você resolveu ser presidente do Flamengo? Porque o Flamengo está precisando de pacificação. E o Flamengo está precisando de mais profissionalismo. Eu acho e tenho certeza que você é a pessoa certa nesse momento para ter as relações com as federações, com os sócios do clube, com a torcida do Flamengo, fazendo sempre uma condição de diálogo, escutando mais, trabalhando para acertar cada vez mais, tornando o Flamengo ainda maior. Tá certo. E existe, Maurício, apoio de algum ex-presidente à sua candidatura? Ângelo, o presidente Márcio Braga já está me apoiando. Eu tenho 1 mês só de candidatura. Tenho conversado com vários presidentes, ex-presidentes do clube e presidentes de poderes. E tenho a certeza que o meu time vai ser o melhor time para administrar o Flamengo. Também vários sócios em todas as camadas, desde presidente de poder a vice-presidente da atual diretoria. Eu tenho já um time forte e crescendo, né? As pessoas estão aderindo, estão acreditando que eu vou ser e você presidente do Flamengo. E hoje, Maurício Gomes de Matos, ele é situação ou ele é oposição? Ângelo, eu não sou situação e não sou oposição. Eu fui vice-presidente geral do presidente Eduardo Bandeira de Mello, que muito me honra, muito me orgulhou participar dessa gestão que deu início a isso tudo. Também fui vice-presidente de embaixadas e consulados do presidente Landim. Eu tenho 22 anos de Clube de Regatas do Flamengo. Já fui quase tudo, já passei por todos os melhores momentos do Flamengo e fiz o reenquadramento fiscal na época do Márcio Braga com as CNDs do Flamengo. Lá nós tivemos 2 ajustes, o ajuste trabalhista, que foi o Saba e o Marcelo Antero, 2 juízes do trabalho, na época, né, hoje desembargadores, que ajudaram o Flamengo e botaram o Flamengo no trilho de saneamento na parte trabalhista. E o enquadramento o enquadramento fiscal com as CNDs, que nós conseguimos em 2004, e quando o Márcio Braga falou o dinheiro acabou, nós entramos em ação a pedido do presidente e conseguimos 2 anos renovando as CNDs, depois colocamos o Flamengo na time mania e demos a condição do Flamengo começar um processo de reenquadramento fiscal, de estabilidade na parte financeira, que hoje, sem sombra de dúvida, o Flamengo colhe os louros de uma base que se iniciou lá atrás. E, óbvio, com o presidente Eduardo Bandeira e com o presidente Landim, o crescente veio e o Flamengo hoje é uma realidade de potência mundial. Aliás, Ângelo, potência mundial que uma vez eu dei uma entrevista para o UOL, estou até atrás desse meu entrevistador,
que eu falei que o Flamengo era potência mundial. E ele botou o Guerreiro em uma posição assim, zombando, e pensou só essa frase. E eu recebi muitos telefonemas, Ângelo, naquela época. Muitos. Você não pode falar isso, o Flamengo não é potência mundial. Isso foi no Guerreiro, então foi lá com o presidente Bandeira, lá atrás. Eu falei, primeiro eu sonho, depois a gente trabalha, e vem os frutos e vem a realização. Eu sonho com um Flamengo muito maior do que hoje, um Flamengo muito melhor do que hoje, e é arregaçar a manga, trabalhar e elevar o Flamengo ainda mais. Você fala que será o candidato da pacificação e o candidato também do profissionalismo. Poderia falar um pouco mais sobre esses dois temas, sobre a pacificação e o profissionalismo que você pretende trazer para o Flamengo? Todos me conhecem no Flamengo. Todos sabem que eu sou de diálogo. Todos sabem que eu não tenho inimigo na vida e no Flamengo. Isso facilita você ter uma composição dos melhores para ajudarem o Flamengo. Isso eu vou buscar. E também a parte de profissionalismo. Eu não posso ver dirigente em vestiário. Até no passado, a gente entende, os dirigentes tiveram muitos resultados, respeito todos, mas hoje o futebol não comporta mais a invasão a ambiente de trabalho, dividir ônibus com o jogador, dividir espaço com o jogador, espaços que são deles. O Flamengo, a sua diretoria, tem que cobrar. Diretoria não ganha jogo, mas perde campeonato. Então você tem que botar os profissionais, e eu vou buscar os melhores profissionais, você tem que cobrar, dar a metodologia e fazer a cobrança. Esse é o papel do dirigente, em qualquer área. E no futebol, mais ainda. O futebol vai ser totalmente profissional na minha gestão. E vou pegar os melhores profissionais para botar nas outras pastas. Vou trabalhar dessa forma. O nosso conselho diretor eleito, necessário estatutariamente, o presidente, o vice-presidente, que nomeia seus vice-presidentes, eles vão estar como se fosse um conselho diretor de uma empresa. O Flamengo não é empresa, nunca vai ser, não quero que seja, mas a filosofia tem que ser a mais profissional possível, porque dessa forma os vice-presidentes vão estar num conselho, vão uma vez por semana, ou presencial, ou até mesmo por via de reuniões virtuais, e não precisa estar no dia a dia, porque atrapalha. O dia a dia é o do profissional. A metodologia e a cobrança é do amador. E eu sou um dirigente amador, e eu respeito e valorizo o dirigente amador. Por isso que você tem que dar a condição dele ser a pessoa que vai formatar a condição de execução e cobrar. Você fala de profissionalismo, né? Você fala de profissionalismo e fez uma viagem recentemente para a Europa e lá encontrou um diretor do Real Madrid e o Edu Gaspar. Isso faz parte do processo de profissionalismo que você quer trazer para o Flamengo? Ângelo, 22 anos, pegando na fonte dos maiores clubes do mundo, sempre viajando, sempre me informando, sempre estudando, eu tenho alguns pontos assim de referência na Europa. A minha maior referência é do Real Madrid. O Gianni Calafate, para mim, que é meu irmão, meu amigo, inclusive entre na minha rede, vocês vão ver a participação dele na minha vida pessoal, na minha vida familiar e eu na dele. Ele é um grande mentor para mim. Em todas as vezes eu pude sugar muito do futebol. Em 10 anos o Real Madrid ganhou 6 Champions League. É profissional. Lá, dirigente não entra em vestiário, dirigente não vai em onde o jogador, lá, dirigente é para metodologia e cobrança. Edu Gaspar também é uma inspiração, foi muito boa a relação, mas no Real Madrid eu fui recebido antes do jogo, nós conversamos e lá ele me apresentou o Renato, que é um scout e busca e tem um projeto em São Paulo, em cima das comunidades, que eu já estou tratando para trazer para o Flamengo. Isso eu quero fazer lato sensu. Eu tenho uma ideia, e daqui a pouco nós vamos falar do Instituto, que é para buscar captação. Já me permito, posso entrar no Instituto? Pode, fica à vontade. Porque é uma ideia assim de captação. O Instituto Rubro Negro ele vai estar em condição de captar jovens de 4 a 16 anos com vários convênios. Convênios do Renato, que tem lá sua captação também, que tem a sua empresa que busca jovens atletas, como várias outras que nós vamos
captar, como também tem aqui no Rio de Janeiro, que eu já entrei em contato através da viagem que fiz a Londres, na Champions League, assistindo o Real e o Borussia. Lá eu tive contato com várias condições de relação. Eu tive universidade, eu tive a captação no futebol feminino de uma empresa que busca talentos no futebol feminino. Eu tive lá com o Renato, que tem uma empresa de captação em cima de comunidades de São Paulo. E ele já tem um jovem que já apresentou ao Real Madrid, já está lá treinando nas divisões de base do Real Madrid. Eu quero ampliar esse leque. Hoje, o Instituto ele é vital para o Flamengo, porque eu também vou pegar jogadores do passado, como, por exemplo, o Lê, vou fazer proposta para ele, como o Peu, vou tentar colocá-los, e vários outros. Estou citando 2 nomes que, recentemente, eu tive contato e sei que poderiam ficar felizes com um convite nosso de entrar para ser instrutor desse instituto. Mas também tem o remo, também tem o judô, também tem a parte de natação. Eu hoje consegui, inclusive, botar uma escola de vela lá em São Chico, na nossa embaixada de lá. E lá, evidentemente, o remo também é uma captação de talentos para o remo do Flamengo. Então, nós temos que estar aberto para esportes olímpicos. O Instituto vai ter esse trabalho. E o custo para a abertura, o custo do Instituto é 0. Porque nós vamos trabalhar com verbas incentivadas e verbas de empresas. Por exemplo, eu tive recentemente na Adidas. A Adidas não se comprometeu, porque não é a hora, mas olhou com bons olhos, como qualquer empresa que entende esse propósito de responsabilidade social e de inclusão social, vai se interessar em estar dentro do Instituto Rubro Negro. E com isso você começa a formar jovens atletas em diversas modalidades dentro do clube. Mas é mais do que isso. Eu quero trabalhar no clube inteiro com a neurociência do esporte, mas multifuncional. Eu quero botar psicólogo, psiquiatra, coach e assistente social entrando na família dos nossos jovens atletas, em todas as modalidades, dando todo esse preparo mental, não só no esporte, mas para a vida. E quero também para aquele que não performa. Hoje, menos de 2% performa no futebol brasileiro. E muitos que não performam ficam largados. A gente tem que dar olho de lupa em cima dessa relação, inclusive na família. Imagine a frustração de você poder salvar sua família de uma maneira financeira e você não performa, você se frustra de tal maneira que você pode ir para descaminhos. O Flamengo vai dar um exemplo para o mundo. O Flamengo vai tratar, inclusive, de quem não performa. O Flamengo vai ter convênio com universidades, com o Instituto Rubro Negro, né? Que é o Flamengo. O presidente do Instituto vai ser indicado pelo Flamengo e vai realmente, o presidente e o conselho diretor do Flamengo vai ficar ali no dia a dia, cobrando também e vendo o trabalho do Instituto Rubro Negro. Então, se confunde, né? O Instituto Rubro Negro com o Clube de Regatas do Flamengo. E nós vamos tratar desse assunto com muita responsabilidade. E vamos fazer cidadão diferente, cidadão buscando o eixo na sua vida profissional. Se não é pelo futebol, passa a ser por escolas técnicas, vão ser convênios conosco, várias instituições que podem nos auxiliar, que podem estar conveniadas com esse instituto. Com isso, a gente vai dar formação profissional, a gente vai dar escolas secundárias, escolas técnicas, universidades, faculdades e várias outras empresas que vão estar ali sendo patrocinadores, que podem também trabalhar na questão de recrutamento de pessoal. A gente vai ampliar o leque de tal forma que a gente vai tentar acolher até aquele que não teve resultado no futebol. É o Flamengo com responsabilidade e com inclusão social. É o Flamengo jogando fora de campo, e é muito importante. E dando exemplo para o mundo, esse instituto vai ser um marco na história do futebol e muitos já têm, né? Tem lá o Barcelona e outros que a gente está analisando, entendeu? Que tem condição também de buscar responsabilidade social. Só que eu quero que esse Instituto Rubro Negro seja um pilar para todos os clubes de futebol, porque essa parte de neurociência do esporte,
multidisciplinar, e essa parte de verticalização do Instituto com empresas, com escolas, com universidades e faculdades, vai fazer uma diferença na vida de cidadãos, na vida de rubro-negros. Isso vai ser muito importante para a sociedade, para o país e para o Flamengo. Como você, Maurício Gomes de Matos, vê os esportes olímpicos hoje do Flamengo? Bom, primeiro é o seguinte, onde tiver um atleta do Flamengo, tem que ter a melhor preparação, os melhores professores, os melhores técnicos. Eu vou olhar com um olhar de lupa. Hoje eu fico triste em algumas competições que eu assisto, de natação e de outros esportes, que muitas vezes a gente vê o jovem, né, atleta do Flamengo, com uma camisa maior do que o porte físico dele. Eu acho que o Flamengo não pode dar um exemplo de falta de organização, de não profissionalismo em nada. Aonde tiver um rubro-negro disputando, a gente tem que dar o melhor preparo para ele, a melhor condição para ele. No judô, a parte de kimono, nos esportes olímpicos, a melhor roupa possível, né? Possível não, mas a melhor roupa. E é isso, eu vejo com um olhar de lupa, vejo querendo melhorar, porque eu não estou aqui para falar de uma gestão vitoriosa. Eu estou aqui para pegar pontos que eu posso melhorar. Eu admiro muito todo esse processo, participei dele. Eu era presidente do Conselho de Administração do Flamengo, quando no plenário as pessoas que eram candidatas a presidente por problemas eleitorais e que as comissões que eu nomeei deram condição de elegibilidade, mas o plenário não deu. Com isso, eu dei 24 horas para trocar, era o Valim Landim, pelo presidente Bandeira e Walter D'Agostino. Na eleição seguinte, o presidente Bandeira me convidou para ser o vice-presidente geral, que eu tenho muita honra. Então, participei no Conselho de Administração e na inclusão do presidente Bandeira no primeiro mandato e na gestão, onde eu pude ajudar, onde eu pude representar o Flamengo como presidente todas as vezes que o presidente Bandeira viajou e me passou a caneta e o bastão. E assim eu fiz com muito orgulho e com muita dedicação. Tenho certeza que eu contribuí também para o presidente Landim. Então, eu estou aqui para fazer ainda maior, fazer ainda melhor, porque acompanhei todo esse processo de perto. Fui muito útil na gestão do presidente Bandeira. Também tenho certeza que na gestão do presidente Landim tenho muita experiência de visitar as maiores potências do mundo e tenho muito a acrescentar na gestão do Flamengo. Sempre uma gestão compartilhada, sempre uma gestão de pacificação, uma gestão de profissionalismo, e eu vou criar um conselho consultivo do Flamengo. Não é estatutário, mas é de vontade do presidente, que os sócios tenham núcleos de trabalho, de estudo, em cima de todas as matérias do Flamengo, futebol, finança, marketing, e que venham acrescentar com o olho do sócio, com o olho de contribuição, e eu vou saber explorar esse trabalho de cada célula, de cada grupo, e vou, com isso, botar em prática sempre as melhores condições para o Flamengo sempre evoluir. Então, eu olho para o Flamengo, eu olho para os esportes olímpicos, eu olho para o futebol, eu olho para o marketing, para finanças, sempre com os melhores profissionais. E vou buscar ou em casa, porque, por exemplo, na parte financeira, nós temos um profissional que eu não mexo, que é o Fernando Góes, é ponto fora da curva, mas eu posso, nas outras áreas, observar o trabalho e quero fazer para somar, botando grandes peças, grandes profissionais do cenário brasileiro e mundial. O senhor falou uma vez que... Ô, Ângelo, você insiste no senhor, Ângelo. Tira isso, é você, cara. Vamos lá. Você falou uma vez que gostaria de ter 2 CEOs. Um exatamente para o futebol e outro para geral. Como seria essa dinâmica de ter 2 CEOs? Na verdade, eu vou montar o conselho diretor do Flamengo, que vai ser os melhores. Os vice-presidentes têm que ter um currículo exemplar para ser vice-presidente. E no conselho gestor, que são os profissionais, eu quero os melhores também. E eu divido 2 CEOs. Um para o futebol, que vai montar todo o organograma do futebol, com o conselho diretor
participando ativamente. Por exemplo, no Barcelona, nós temos um padrão de jogo e o técnico que entra tem que respeitar esse padrão de jogo. E você vê que todos os técnicos, inclusive o Tite, que adotam um sistema de jogar para frente, um futebol ofensivo, que é o nosso DNA, a gente acaba acertando e a torcida vai junto. Então você tem que entender que o Flamengo não pode ter 4 laterais, 3 zagueiros. Isso não faz parte da nossa cultura, a armação defensiva. E a marcação alta sempre favorece, inclusive, a nós que torcemos pelo Flamengo, a ficar com mais ênfase na torcida. E eu quero criar também um diretor de torcida. Eu já tenho até um nome. O diretor de torcida da minha gestão vai ser Cláudio Cruz. Quem não conhece pode buscar, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que tem uma moral muito grande em cima das torcidas. Foi fundador da Raça lá atrás e esse eu vou resgatar. Eu quero o Flamengo com contato com a torcida também. Não vai ser só com o associado. Eu vou ser o presidente da nação, o presidente de todos. E com isso a gente vai ter um diálogo mais apurado, até porque hoje, muitas vezes, a gente vê em clássicos, em jogos, a torcida, o norte cantando de um jeito, o sul do outro. A gente tem hoje pontos eletrônicos, a gente tem muita condição de fazer uma só voz. E isso eu quero sentar, eu quero conversar com as torcidas. Também colocar a parte de marketing, parte financeira, que eles podem desenvolver, inclusive com verbas incentivadas, porque eles fazem também responsabilidade social. Se o Flamengo puder ajudar a sua torcida, inclusive pacificando, não faz mais do que a sua obrigação. Não quero botar para dentro porque eu acho que a torcida do Flamengo tem que ser a sua independência. E a torcida que é estatutária são as embaixadas e consulados. Então é importante você ter a torcida da pressão e a torcida comportamental, a torcida que joga junto na parte de responsabilidade social, não que as torcidas oficiais do Flamengo têm esse nome, mas na verdade não estão dentro do clube. Mas são torcidas reconhecidas por todos, que fazem a diferença na arquibancada. E eu quero ajudar no máximo possível, sem tirar a identidade. Eu acho que tem que ter a independência, tanto do Flamengo como da sua torcida, mas tem que ter um carinho mais especial, um diálogo mais. Eu sou o candidato do diálogo. Você falou sobre o Boca Júnior. O que você vai trazer do Boca Júnior, que você viu lá, para a sua gestão? Você falou sobre o futebol, não é isso? O Boca e o River. O River tem esse trabalho de neurociência do esporte também muito avançado. O Boca tem um estádio de 45 mil torcedores, La Bombonera, que com quase 150 mil sócios torcedores, e o River também. Eu trago todo um estudo de lá para a gente melhorar o programa do sócio torcedor do Flamengo. Vamos entrar nisso. Eu quero que o sócio torcedor tenha suas cargas compradas quando jogar na Bahia, em Fortaleza, na Salvador, Fortaleza, que o sócio torcedor tenha a condição de estar no estádio e comprar seu ingresso pelo Flamengo e não pelo time local. Tenho muita planificação nesse campo, podem pegar mais tarde, né, porque ainda não está pronto, o PDG que nós estamos fazendo com o Flamengo, vai ser de alto nível e com esse PDG que nós vamos fazer a gestão do Flamengo. Poderia falar um pouco sobre esse programa do sócio-torcedor que você queria implementar aí na sua gestão? Eu quero colocar milhagem, minutagem, ou seja, quem trabalha dentro do Flamengo de forma amadora tem que ter bonificação, tem que ter premiação, a gente vai mexer com a parte de paixão. É muito detalhe que eu vou colocar até setembro, porque em setembro eu escrevo a chapa e aí tem que estar pronto o PDG para que todos possam entrar, mas está sendo construído por pessoas do clube e eu tenho certeza que vai ser uma revolução para o programa Sócio Torcedor do Flamengo. A Gávea está passando por uma revitalização. Seriam obras eleitoreiras? Olha, sendo eleitoreiro ou não, eu estou gostando. Porque quanto melhor ficar a Gávea, que é nossa segunda casa, e às vezes até a primeira, ela é bom para todos nós, né? Então tem que bater palma. Eu só quero melhorar.
Eu quero modernizar a Gávea, tá? Eu quero fazer uma reforma total nos puxadinhos, né, que hoje a Gávea ainda tem. Eu quero um processo de acessibilidade real no clube. Eu quero melhorar o aproveitamento dos espaços, que hoje a gente pode ainda melhorar. Então, acho que a Gávea tem que ser, sempre foi o meu xodó. Eu comecei vice-presidente do Flagávea na gestão do Márcio Braga. Então, quanto mais o presidente Landim entregar para o próximo presidente do Flamengo, que vou ser eu, com certeza, melhor para o associado, melhor para nós, melhor para quem visita. A Gávea é meu objetivo também, um objetivo de olhar com lupa. Sobre SAF, você se posicionou contra a SAF. Por quê? Eu me posicionei contra e sou contra. O Flamengo, sendo SAF, o Flamengo perde o domínio da sua essência, que é o coração. O Flamengo não pode e não vai ser SAF. O Flamengo tem hoje a condição muito invejada por todos os clubes da América do Sul. Então, por que você vai abrir sociedade? Todo o projeto que o Flamengo possa executar, ele tem a condição de executar sozinho, seja ele estádio, seja ele contratação de jogadores, a profissionalização que nós tanto falamos, lato sensu. Então, para que ser SAF? SAF, hoje, você vê aí, estuda caso a caso, uns dando certo, outros não. Você tem que entender que o Flamengo não precisa de sócio. Os sócios do Flamengo, sócios do Clube de Regatas do Flamengo, não querem isso. E eu estou com eles. Nós não queremos SAF no Flamengo. Como você vê o estádio do Flamengo hoje? Sou amplamente a favor do estádio. É o sonho de todo rubro-negro. É o meu também. Mas eu espero que o presidente Landim, que eu respeito muito, passe para todos nós detalhes. Porque hoje nós não sabemos. Você não sabe, eu não sei, o Conselho Deliberativo do clube não sabe. Nós não sabemos nem do projeto, nem se existe o projeto. Eu fico com muito medo, sendo candidato, de não entender. E na minha gestão, tudo vai ser transparente. Eu não admito fazer qualquer tipo de passo sem passar antes nos conselhos do clube. E outra coisa, eu vou brigar por compliance em todos os setores do clube. O Flamengo não tem que ser só honesto. Tem que também transformar os seus funcionários, os seus diretores, os seus vice-presidentes em sacerdotes do Flamengo e com transparência total. Assim que penso. Maurício, o que representa o Flamengo para você? Minha vida, minha paixão, eu me tornei dirigente do Flamengo para retribuir um pouco do muito que o Flamengo me deu. Os gols de Zico, de Rondinelli, de Adílio, de Andrade, de Nunes, significaram muito na minha criação, na minha infância. A minha primeira sensação de vitória na vida foi com a vitória do Flamengo. Foi com o gol do Zico, foi com aquele gol. Me marcou muito aquele gol do Rondinelli, que segurou toda aquela base, aquela formação de base que o Flamengo estava disputando o seu primeiro campeonato. Zico, Adílio, Andrade e Nunes, entendeu? E com isso, o Flamengo, com aquele gol, com aquele campeonato, se tornou campeão mundial. Aquela geração deu um título que o Flamengo só tem um. Eu peço e rogo que o presidente Landim tenha muita responsabilidade nesse campeonato mundial, porque diretoria não ganha jogo, mas perde campeonato. Eu gostaria de, como candidato, né, e prestador de contas da nação, entendesse qual é a metodologia, o que está sendo feito para a performance do clube no nosso campeonato de 25, que o Flamengo vai disputar o Mundial. É importante você ver, por exemplo, a Argentina, o preparo que teve para chegar lá. Estou falando do Real Madrid, o preparo que tem, né, e a formatação para que se chegue lá. Eu, como presidente, para mim vai ser tudo aberto, porque quanto mais eu divulgo a metodologia de trabalho, mais eu tenho a confiança dos sócios, da torcida, em cima do meu trabalho.
Eu gostaria que o presidente Landim abrisse o estádio para os conselhos e para os candidatos. Eu gostaria que o presidente Landim conversasse, inclusive, sobre futuras contratações, porque esse empenho para frente vai cair na mão do próximo presidente do Flamengo. Então, quanto mais condição de divisão que o presidente Landim, que eu entendo ser um democrata, possa dividir com os seus pares, com os concorrentes, com os sócios do clube, com os conselhos do clube, melhor é para o Flamengo e certamente para ele também. Então fica aqui o meu apelo. Obrigado. Como você vê a Flá TV hoje, a principal canal do clube, entre o clube e a sua torcida? Você tem algum projeto com a Flá TV, caso você seja eleito presidente do Flamengo? Tenho. Eu quero investir e apostar muito na Flá TV. A Flá TV tem que ser a melhor emissora do mundo e tem que produzir conteúdo não só com os esportes do clube, mas também com as embaixadas, com os consulados, com os sócios do clube, com os youtubers. Eu pretendo fazer essa integração, pretendo fazer um programa de vocês dentro da Flá TV. Com isso, vocês puxam também o engajamento de vocês e tem também o engajamento da Flá TV. É uma troca que todos ganham. Mas esperem, vocês vão ver a Flá TV ainda melhor. Qual recado Maurício Gomes de Matos deixaria para a torcida do Flamengo? Nação, nós vamos ter um futebol vitorioso. Assim que eu vejo o Flamengo, ainda maior e ainda melhor, respeitando todos os dirigentes que passaram por lá. Todos contribuíram muito, são dirigentes vitoriosos. Mas na vida a gente quer sempre evoluir, a gente quer sempre melhorar. Chegar num patamar alto é fácil, não, é difícil. Mas manter e superar é um dever de quem está recebendo esse bastão. E com isso eu te digo, eu vou elevar o patamar do Flamengo. Porque tenho a humildade de fazer isso com pessoas, com um grupo de pessoas, com os melhores profissionais e com um recurso suficiente para que a gente tenha a melhor aparelhagem e para que a gente trate a torcida, os sócios, de uma forma totalmente especial. É ouvindo, aprendendo e passando, performando. Assim eu vejo a condição do Flamengo ir ainda maior e ainda melhor. Maurício, você está com um livro que é Onde Estiver, Estarei. E esse livro conta a história do Flamengo no Brasil e no mundo. Pode falar um pouco sobre esse livro? Aqui é um depoimento do Zico, né, sobre o livro, sobre a minha entrada no projeto, e eu vou me permitir, Ângelo, ler. O projeto Embaixadas e Consulados da Nação Rubro-Negra é um belo trabalho em prol do Flamengo, principalmente pelas ações realizadas a partir de quando Maurício Gomes de Matos assumiu o comando, fazendo com que essa fantástica ideia de aproximar a instituição do seu imensurável patrimônio, a torcida crescesse ainda mais e ganhasse uma dimensão extraordinária. Isso é o Zico, né? Isso é um troféu para mim. Também tem o presidente Márcio Braga, que faz elogios também ao nosso trabalho. Aqui tem toda a condição de crescimento, o presidente Bandeira e todos os outros presidentes que passaram por esse projeto. Com muito orgulho, eu sou citado em diversas etapas de certames, mostro um pouco da minha história, mostra a história da embaixada. Por exemplo, aqui, ó, a Flá Miami, apresentando um cheque de $4.000 naquele problema social que nós tivemos na parte de Covid, onde a gente teve que captar por causa da pandemia. A Flá Miami doou um cheque de $4.000 ao SOS Favela. Então, e todas as outras embaixadas. Então, esse livro me dá muito orgulho de saber que eu coloquei e fiz um projeto extremamente social, de responsabilidade e de inclusão. E as embaixadas, até hoje, têm 8 datas que fazem responsabilidade social. É o Natal Solidário, é escolas, material escolar, é a Páscoa. Nós temos uma embaixada que é a Flamedula. A Flamedula, para mim, é assim, minha embaixada querida, porque o Dedeco faz um trabalho de captação de medula óssea, salvando vidas. E sempre que eu posso, eu estou com ele no dia a dia dessa embaixada.
é isso. Esse trabalho é fantástico, é maravilhoso e eu me orgulho de ter podido ajudar um pouco o Flamengo a crescer nesse projeto e ter hoje 500 embaixadas pelo Brasil e pelo mundo. 28 no exterior e o resto aqui no Brasil. É o Flamengo fazendo responsabilidade social, o Flamengo jogando fora de campo. Tenho muito orgulho desse projeto. A Flamedula que foi premiada como uma das 3 melhores, né, embaixadas do mundo. Inclusive o Dedeco está indo para a África do Sul para poder receber esse prêmio. Então, sem dúvidas, um trabalho de excelência. Né? Imagine como eu não fico orgulhoso, né? É um projeto que eu montei no Flamengo, um projeto de gestão. É um projeto que eu apresento e deixo um legado para o Flamengo. Começou lá atrás com o Márcio Braga, mas o grande input foi dado na minha condição de gestão. Eu modifiquei a metodologia, eu criei uma verdadeira religião onde é tudo pelo Flamengo e nada do Flamengo. Me dá muito orgulho esse projeto. É um projeto de gestão. E hoje tive a presença no meu primeiro podcast 01, presença de Maurício Gomes de Matos, candidato à presidência do Flamengo. Maurício, muito obrigado pela sua presença e boa sorte. Ângelo, obrigado, que eu te traga muito sucesso, né, que você possa entrar nesse rumo que você escolheu aí de pé direito e que eu possa ser presidente do Flamengo. Muito obrigado, um abraço, um bom trabalho para você. Tivemos com Maurício Gomes de Matos, candidato à presidência do Flamengo. Então, compartilha esse vídeo aí para muito mais pessoas, para que conheçam esse trabalho e também o projeto de candidatura à presidência do Flamengo de Maurício Gomes de Matos. Saudações rubro-negras. Abraço, saudações.